Olá, Rafael, e a todos do canal. Eu me chamo Olga, tenho 56 anos e esse fato se passa na década de 80, em uma pequena cidade chamada Barreirinhas, que fica no Maranhão. Na época, eu era adolescente, tinha 2 irmãos mais novos e morávamos em uma casa pequena, em Imperatriz, no Maranhão. Até que o meu pai recebeu uma quantia muito significativa de herança. Ele então vendeu a nossa casa em Imperatriz e compramos uma enorme fazenda em Barreirinhas. E quando os meus pais chegaram com a notícia que iríamos nos mudar, eu não fiquei muito feliz, pois eu tinha uma vida em Imperatriz. Eu havia acabado de me socializar com um grupo de roqueiros da época, e a minha banda preferida era Led Zeppelin, e a minha música preferida era Stairway to Heaven. Eu e a minha turma contávamos muitas histórias de terror sobre lobisomens, vampiros, e sempre saíamos à noite em busca de assombrações, porém nada encontrávamos. Bem, a fazenda que o meu pai havia comprado era a Fazenda Arnold, com mais de 80 mil metros quadrados, com plantações de todo tipo e uma casa enorme. Esse era o sonho da minha família, viver em uma fazenda isolada, longe dos barulhos da cidade e perturbações. Mas o sonho se transformaria em um pesadelo completo não muito tempo depois. Nos mudamos para a fazenda e chegamos com a mudança e todos pareciam bem animados e com razão. Apesar da fazenda aparentar ser muito antiga, mesmo para a época, era tudo muito lindo. A fazenda era enorme, o casarão possuía vários quartos e também tinha a casa do caseiro, porém, o mesmo sempre ia embora antes do anoitecer, e isso por si só já é bem estranho. Certa tarde, os meus irmãos e eu resolvemos brincar no riacho. O Arthur era o mais novo, com 10 anos, e o João com 13. Fomos, sem os nossos pais saberem, pois para eles estávamos apenas passeando aos arredores da fazenda. Estava muito calor. Então, quando vimos aquele lindo riacho com água esverdeada, não perdemos a oportunidade e entramos para nos refrescarmos. E até onde estávamos tomando banho era muito raso. Porém, assim do nada, a uns 10 metros à minha frente, o Arthur começou a se afogar. A princípio eu achei que fosse brincadeira, mas quando eu vi que ele não emergia da água, eu fui o mais rápido possível até onde ele estava, mas parecia que a areia começou a se afundar e a prender o meu pé, e assim, impedindo que eu chegasse até ele. E quando eu olhei na direção do meu irmão, o meu sangue gelou. Eu vi uma criatura negrinha de uma perna só, com um gorro vermelho e um cachimbo na boca. Você afundava a cabeça do meu irmão no riacho e dava gargalhadas silenciosamente com as presas à mostra. Era terrível. Eu tentava gritar para o meu irmão João e socorrer o Arthur, mas eu não conseguia. Estava paralisada. Bem, quando eu percebi que não era nada desse mundo, eu, que não sabia orar, eu comecei a gritar pelo nome de Deus. E foi aí que aquele ser desapareceu e eu consegui chegar até o meu irmão e com a ajuda do João, nós o tiramos da água. Ele estava desacordado e eu não sabia o que fazer. E foi aí que do nada apareceu um rapaz de aproximadamente uns 20 anos. Ele não parecia nada com o pessoal da região. Ele usava calças jeans rasgadas, camisa preta e óculos escuros. O seu cabelo era loiro e jogado para trás. Ele era muito estiloso para aquela época.
Ele me viu desesperada, então pegou o meu irmão e fez respiração boca a boca. E logo em seguida, o meu irmão cuspiu a água e acordou. Ele se apresentou como Caio. Eu fiquei muito grata pela ajuda. Então viemos junto conversando boa parte do caminho. Ele então me disse para tomar cuidado com aquela fazenda, pois ninguém nunca se mudou de lá. Como assim ninguém nunca se mudou de lá? Eu perguntei. Bem, combinei de não falarmos para os nossos pais o que ocorreu, senão todos nós levaríamos uma boa surra. Naquela tarde, eu chamei o caseiro para conversar e perguntei a ele o que acontecia naquele sítio. Bem, eu só podia falar com o caseiro quando meu pai estava em casa, pois o meu pai deixava claro para que eu nunca conversasse com o caseiro quando ele não estivesse em casa. Sentamos ali perto de uma figueira e o caseiro, meio hesitante, ele disse: "Toda fazenda que se preze tem histórias de assombração, dessas contadas pelos mais antigos e que você petrifica de medo." Sentamos ao pé da figueira e o caseiro relatava alguns casos ocorridos por ali em noites de lua cheia. "Essas cenas já são clássicas aqui", ele dizia, "mas agora não tem mais assombração nova. São só as antigas que assombram esse lugar." Ele dizia que todo mundo que morre antes de vencer o seu tempo na Terra fica aparecendo para os outros. E bem antigamente, isso acontecia muito, porque lá, naquele alto, passava uma estrada de boiadeiro. Eram os tropeiros tocando os animais, e havia muitas mortes por causa de herança. Daí, as pessoas começaram a enterrar o seu dinheiro embaixo de árvores, mas quando morriam, o lugar se tornava assombrado. O caseiro dizia que uma vez, por trás da capela que tem na colônia de moradores, apareceu um jovem desconhecido de cabeça baixa e roupas escuras, andando por lá, bem em cima do frágil telhado de telhas coloniais. Ou seja, qualquer passarinho que pousasse lá derrubaria o telhado, quanto mais uma pessoa. Chamaram o jovem, ele não respondeu, e logo desapareceu no iluminado, quando a lua cheia saiu detrás das nuvens. Todos foram ver de perto e não tinham nem sinal do jovem. Era assombração. Alguns diziam que era um vampiro que vivia nessa região. Ele se alimentava do gado, seduzia as jovens, mas era muito raro ele aparecer ou se interagir com alguém. Mas o pior foi o que aconteceu com um cachorro que tinha na fazenda. Um cão branco e destemido que enfrentava qualquer bicho. Dizia o caseiro: "Eu estava cortando vara de eucalipto quando vi um barulho estranho saindo do meio do mato. O cachorro logo se alvoroçou e correu para lá arreganhando os dentes. Todo mundo parou para ver, e se fosse um bicho qualquer, não ia sobrar nada do coitado." Mas de repente, o cão bravo deu um gemido fino e voltou com um rabo entre as pernas. E logo em seguida começou um forte vento. Todos viram uma criatura negrinha de uma perna só. Ele tinha presas afiadas e um olhar maligno. Começou a girar e se tornou um grande redemoinho e sumiu mata afora. Bem, eu contei para o caseiro que eu vi essa coisa, que ele tentava afogar o meu irmão. Então, o caseiro disse que era o Saci, e que ele vivia ali por aquelas bandas da mata, e era muito perigoso que eu andasse por lá sozinha. Eu perguntei sobre os antigos moradores, e ele disse não saber, e que as pessoas apenas desapareciam. Perguntei o porquê, e ele disse: "Menina, eu já te disse que esse lugar é amaldiçoado. Os próximos a sumir vai ser você e a sua família."
Ele se irritou com a pergunta e saiu bravo. Bem, foram 3 anos morando naquela fazenda. Então, rapidamente, a minha mãe descobriu que todos os moradores do local jamais se mudaram após começarem a dormir lá. E a imensa maioria morreu de forma violenta, seja se enforcando ou sendo mortos em casos jamais resolvidos. Também aconteceram 2 afogamentos no riacho perto da casa e 4 pessoas que misteriosamente congelaram até a morte na área da fazenda. E para piorar, o vendedor da casa aconselhou a nossa família a deixarem as luzes acesas à noite, porque assim era melhor. Então, tudo de terrível acontecia ali. Desde barulho de gente varrendo a cozinha, até arranhões estranhos na porta. Os meus pais não demoraram muito a se acostumar com a presença de espíritos na casa. E também havia o espírito de uma criança chamada Lincoln, que os meus pais acreditavam ser de um garoto que se enforcou no porão da casa. A nossa empregada e babá, a Christine, ela descrevia o espírito de uma bruxa como uma criatura pouco humana, cheia de vermes rastejantes no corpo, com o pescoço aparentemente quebrado, e ela se rastejava aos arredores da fazenda. Nunca nos mudamos de lá, porque não tínhamos dinheiro e nem para onde ir. Então, coisas estranhas aconteciam a todo momento naquela fazenda. E com o tempo, o Caio e eu começamos a namorar. Porém, namorávamos escondido, pois os meus pais jamais permitiriam. Ele dizia que quando estivesse comigo, nenhum mal se aproximaria de mim. E de fato, quando estávamos juntos, as assombrações pareciam que iam embora. Perguntei ao Caio se ele sabia algo sobre a bruxa que a babá dos meus irmãos via. E o Caio disse: olha, a polícia descobriu uma história sinistra do fantasma da bruxa. Segundo eles, a mulher foi acusada de sacrificar o próprio filho assim que ele nasceu. E como a polícia não conseguiu provas na época, o caso foi abandonado e ela saiu impune. Dizem as histórias que a bruxa teve outros 3 filhos e todos eles morreram antes de completar 4 anos. E no relatório do legista dela, o médico descreveu o corpo dela assustadoramente duro, como se fosse uma pedra. Bem, eu fiquei muito pensativa com essa história do Caio. Mas o Caio ele tinha certos hábitos estranhos. Ele aparecia assim do nada e também desaparecia do nada. Raramente aparecia durante o dia. Era muito cavaleiro comigo e, por incrível que pareça, ninguém o conhecia e sequer o via comigo. Então, eu achava que todos estavam de gozação com a minha cara. Uma certa tarde, estávamos os meus irmãos e eu sozinho com a babá, enquanto o caseiro fazia as suas tarefas lá fora. Eu fui até a porteira ver se via o Caio, mas não havia sinal dele. O caseiro apareceu, me deu boa tarde e em seguida ele disse para que eu o acompanhasse, pois ele queria me mostrar algo. Então eu fui, mas não andei mais do que 300 metros e perguntei aonde íamos. Ele não respondeu. Então eu me virei e disse que iria embora. Ele me agarrou à força, tapou a minha boca e me levou para dentro da mata. Ele me golpeava e foi rasgando a minha roupa. Eu gritava com todas as minhas forças, mas ninguém me ouviria dali. E foi então que o Caio apareceu assim do nada. E nessa mesma hora eu desmaiei. Quando acordei, eu vi um vislumbre do Caio cortando o caseiro com as suas unhas.
e quando ele abriu a boca, saíam longos caninos como os de serpente. Ele então mordeu o pescoço do caseiro, enquanto o corpo dele tremia por inteiro. Quando acordei, o Caio me trazia nos braços de volta à fazenda. E eu lembro que eu chorava muito e perguntei pelo caseiro. E ele disse para que eu não me preocupasse, que agora eu estava segura. Cheguei em casa, tomei um banho e fiquei no meu quarto pensando em toda aquela situação. Eu não me importei do Caio ter matado o caseiro, pois aquele monstro mereceu. O meu namorado apenas me protegeu daquele homem. Bem, durante a madrugada, eu acordei com alguém me chamando pela janela do meu quarto. E quando eu abri aquela janela velha de madeira colonial, eu me deparei com um caseiro lá embaixo, dando gargalhadas e falando que iria fazer coisas horríveis comigo. Ele estava todo fatiado, como se tivesse lutado com uma onça, e seu corpo estava pálido e aparentava não haver uma gota de sangue sequer. Mas de repente, ele simplesmente desapareceu. No outro dia, por volta das 18 horas, o Caio apareceu e eu falei sobre o caseiro. Ele me lembrou que há alguns anos tinha me dito que ninguém se muda da fazenda. Bem, nada mais me abalava. Então perguntei ao Caio se ele era um vampiro e com muito cavalheirismo ele respondeu que sim. E disse também que para o meu bem, a minha família e eu tínhamos que ir embora daquela fazenda, pois ele conseguia me proteger dos vivos, mas dos espíritos malignos que habitavam ali, ele não podia fazer muita coisa. Eu, com muito medo e sem saber o que falar, eu deixei o Caio ali na porteira da fazenda e entrei correndo para dentro de casa. As assombrações continuaram. E os meus pais, não aguentando mais, nos mudamos uma semana depois, pois o meu pai, ele simplesmente vendeu a fazenda por 10% do valor que tinha comprado. E com esse pouco dinheiro, nós voltamos para a Imperatriz. Bem, hoje eu sou casada, tenho netos, moro em São Paulo, e essa história ocorreu há muitas décadas, e desde aquele dia, eu nunca mais vi o Caio. E se ele era bom ou mal, eu não sei. Mas o fato é que ele me protegeu e nunca me fez mal algum. Boa noite.